A paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o irmão Pablo. Hoje nós vamos estudar a parte 2 do estudo A Importância da Família. Nesse primeiro slide nós vemos, mais uma vez, uma ilustração de uma família, uma representação de uma família cristã. Essa representação também está na parte 1. Então, é o nosso objeto de estudo, a família cristã. Hoje nós vamos ver alguns tópicos, inclusive alguns desses estavam na parte 1, e nós vamos também ler textos bíblicos para ter a prova. E a partir dessas referências bíblicas, nós vamos comentar acerca do tópico, da ideia proposta. Então, o primeiro tópico é família e trindade. E o texto é Marcos, capítulo 10. Você pode acompanhar aí pela tela. Versículo 6. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Versículo 7. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Versículo 8. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então nós vemos aí Jesus. Ele foi interrogado pelos fariseus acerca do divórcio, é aquela passagem. E Jesus faz uma citação de Gênesis, quando fala que Deus, ele fez o homem, criou o homem e a mulher, e lá em Gênesis diz que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher. Eles, os dois, seriam uma só carne, ou seja, duas pessoas seriam uma unidade. O que isso significa? A nossa família é uma extensão do céu, onde marido, esposa e filhos devem viver em perfeita paz e harmonia como a Trindade. Então, como nós vimos na parte 1 desse estudo, nós vimos lá que a família, ela foi feita como um homem, a imagem e semelhança de Deus. E como Deus é Trindade, é um Deus trino, são três pessoas distintas, com funções distintas, mas que se unem e formam um só Deus. Vemos até isso no batismo de Jesus. Jesus é batizado filho. Deus fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E do céu desce o Espírito Santo e pousa no ombro de Jesus. Ali as três pessoas da Trindade, naquele texto. E então, quando nós vemos a Trindade, nós vemos três pessoas, mas as três formam uma só. E assim é a família. Diz lá em Gênesis que o homem deveria
ele deveria deixar sua família e se unir à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Quando olhamos para a Trindade, nós não vemos competição entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Deus Pai. Nós vemos uma perfeita harmonia. E é assim que a nossa família deve ser. Deve ser como a Trindade. Familiares, partes que formam uma só família, uma unidade. Também nós podemos fazer essa afirmação: família é igreja. Vamos ver. Efésios capítulo 5 diz assim, versículo 23: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, versículo 24, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então aqui o texto bíblico faz um link entre a família e a igreja. Como o marido é o cabeça da família, Cristo seria o cabeça da igreja. Muitas pessoas poderiam falar assim, e falam, mas hoje a sociedade é diferente. Hoje existem mulheres que sustentam a família. Então hoje o homem não é mais o cabeça. De fato, isso é uma realidade. A estrutura familiar que nós vemos hoje na sociedade, ela, na verdade, não é nem estrutura, são estruturas. É plural. Nós vemos tipos de família, né? Padrões, não um padrão só. Mas o padrão que nós vemos na Bíblia é o padrão do homem que se une à mulher, esposo, esposa, e tem filhos, se reproduzem, né? E tem filhos. E nesse texto aqui, diz que o marido é o chefe da casa, é o cabeça da mulher, não como uma forma opressiva. Claro que o autor que escreve esse texto estava numa sociedade patriarcal, né? Muito mais com valores muito diferentes, muito diferentes do que os valores atuais. Isso é fato. Mas, pelo que nós entendemos, através da interpretação do texto bíblico, é que o marido, ele deve cuidar da sua família. Ele deve cuidar da sua família. Então, o texto fala que o marido, ele deve cuidar de sua família, como Cristo cuida da igreja. Primeira Timóteo capítulo 3, versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, como se pode notar, no final do versículo 5,
é um texto direcionado aos bispos. O que era um bispo na Bíblia, naquele tempo, nas comunidades primitivas, ali dos primeiros séculos? Um bispo era uma pessoa que administrava a comunidade, como teve o bispo Tiago, né, os bispos da comunidade de Jerusalém, de Antioquia. Então existia um presbitério, existiam os presbíteros, né, que eram aqueles que estavam numa posição de autoridade nas comunidades, e os bispos eram os que comandavam. Então existiam bispos, como hoje nós temos bispos e igrejas que têm o governo episcopal, como nós vemos o pastor de igrejas que não adotam o sistema episcopal, mas tem ali o pastor presidente, ou também chamado pastor titular. Então, o bispo seria o chefe dos presbíteros que administrava a igreja, né? Era chefe dos presbíteros, dos diáconos e de toda a membresia. Tinha um papel de gestor, é um serviço, não é um status, é um serviço. E nessa orientação que o apóstolo Paulo escreve nesta carta para Timóteo, ele fala que um bispo, antes de governar a igreja, precisa governar a sua própria casa. Se não sabe governar a sua própria casa, não pode governar a igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, mais uma vez, nós vemos que a prática da religião está atrelada ao cuidado da sua própria família, cuidado da família. Josué, capítulo 24, versículo 15, parte B. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, qual é a conclusão que podemos fazer a partir desses textos que foram lidos? A família cristã é uma igreja doméstica. Isso também foi falado na parte 1 do estudo. Quando estamos em família, estamos vivendo a igreja, corpo de Cristo. Muitas pessoas, elas acham que igreja é apenas o lugar onde elas cultuam, aonde elas vão no domingo. Elas acham que igreja é a arquitetura, é o local, a denominação. Igreja somos nós. Igreja são os membros, a membresia, a congregação. E igreja também é a nossa família, é a família cristã. Quando há uma família cristã, ali há uma igreja naquela casa, uma igreja doméstica. Porque aquelas pessoas compartilham da mesma fé e formam um grupo. E a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos
Em meu nome, ali eu estarei. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a família cristã é uma igreja doméstica. Outra afirmação que nós podemos fazer é: família é discipulado. O que é discipulado? Discipulado, quando uma pessoa chega na igreja, ela começa a frequentar os cultos, depois de um período, ela aceita o Senhor Jesus. E ela aceitando o Senhor Jesus, ela vai ser preparada para o batismo nas águas. Mas antes disso, ela precisa aprender sobre a fé cristã, as doutrinas da fé cristã, os princípios que estão na Bíblia. Ela precisa entender o que é um cristão. Ela precisa entender a importância da Bíblia. Ela precisa entender as ordenanças, que é a Santa Ceia e o batismo nas águas. Ou seja, ela precisa conhecer a fé cristã, se tornar um discípulo, como diz o termo discipulado. Ela precisa ser formada, né? Ela precisa se formar para ser um discípulo de Jesus. Então, é isso. E a família é um discipulado. Vamos ver os textos bíblicos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, aqui nós vemos o ensinamento aos filhos. Conversar quando estiver sentado em casa, quando estiver andando, quando for se deitar, quando levantar, ou seja, sempre, sempre. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Versículo 9. Eles serão um enfeite para sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. É na família que surgirão também os novos crentes em Cristo. Os pais têm a incumbência de ensinar aos seus filhos os princípios cristãos que estão inseridos na palavra de Deus. Senão, há o risco dos filhos se desviarem da fé. Então, o pai e a mãe, eles precisam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Por isso que família também é discipulado. Porque quando Deus dá para os pais o filho, nós vemos isso na palavra de Deus, pessoas pedindo filho porque tinha problema, né, como Ana, que era estéril, e essas mulheres pedem a Deus, mulheres como Ana, um filho, e Deus concede um filho. Então, quando Deus concede um filho a um casal, o casal tem
a responsabilidade para com aquele filho, tem o compromisso de ensinar para aquela criança que um dia se tornará um homem, uma mulher, se tornará um adulto, tem um compromisso de ensiná-lo a palavra de Deus, a verdade, o caminho do Senhor, para que aquele indivíduo possa também compartilhar da mesma fé e ser um cristão. Então, família também é discipulado. Nós vemos pessoas que se convertem na adolescência, na fase adulta. Muitas pessoas, os seus pais não eram cristãos, não tinham uma referência na família, mas nós vemos também muitas pessoas que nasceram num berço cristão, num berço evangélico, e por causa dos ensinamentos de seus pais, permaneceram na fé. Então, cristãos também surgem nas famílias cristãs. Outra afirmação é: família é a sociedade. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, é aquela passagem lá no comecinho da Bíblia que Deus ordena que o homem e a mulher, depois de terem sido criados, Deus ordena que eles se multipliquem, né? Tenham filhos e dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais. Subjuguem a terra, ou seja, dominem a terra. Deus ordena que eles façam gestão, né? Administrem a terra. A família constitui a sociedade. Quando há famílias alicerçadas na fé cristã, vivendo os princípios cristãos, há sociedade cristã ou com menos índice de incredulidade. Então, a família constitui a sociedade. A sociedade é constituída de famílias, é composta de famílias. Então, quando há famílias cristãs, a sociedade será cristã. Ou com baixo índice de incredulidade, ou seja, de descrença. Então, quando uma família faz o discipulado, educa os seus filhos, seu filho, a sua filha, desde pequenininhos, aqueles filhos irão crescer, irão se tornar cristãos, farão parte da sociedade. E muitas famílias cristãs ensinando seus filhos, consequentemente, a sociedade será cristã, porque a sociedade é formada por famílias. Por isso é importante que a família cristã pense na sociedade, olhe para a sociedade, porque muitas vezes o que nós vemos são as famílias cristãs virando as costas
para a sociedade, se isolando. Nós vemos comunidades cristãs que são separatistas, querem se separar com aquele discurso. Nós temos que nos separar do mundo. O que seria o mundo? O mundo não seria o local, porque nós não podemos sair desse mundo agora, mas seria o sistema corrupto e pecaminoso. Então, quando diz que nós devemos que nos separar do mundo, é do sistema pecaminoso, não do local. Nós precisamos viver em sociedade, nós temos contatos com as pessoas, não podemos rejeitá-las. Até porque é nesse contato, nos relacionamentos, no convívio rotineiro, que nós vamos apresentar, nós vamos expor o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, família é sociedade. Muito bem. Eu pensei e eu achei melhor ter a parte 3 desse estudo. Então, domingo que vem, nós vamos estudar a parte 3. Nós vamos ver o papel do esposo, da esposa e dos filhos. Já vimos um pouco hoje. E nós vamos apresentar, a igreja irá apresentar, eu representando a igreja, eu no papel de professor, irei apresentar aqui orientações para o convívio familiar, para o culto doméstico nesse tempo de pandemia, nesse momento que nós estamos passando. Então, mais uma vez, nós temos aí, cultue com sua família. Tendo essa ideia de que família é uma igreja doméstica, cultue com sua família, ok? Então, um abraço a todos, graça e paz.